A primeira vez que falamos sobre isso foi em 16 de janeiro de 2023. Lembro como se fosse ontem. Um fato relevante de uma grande empresa de varejo fez o mercado de crédito estremecer no início de 2023, trazendo insegurança, gerando corrida por resgates, mexendo nos spreads de crédito, abalando as emissões. Vamos combinar que quem está há mais tempo no mercado já tinha visto um cenário parecido em 2020, quando houve um movimento de aversão a risco seguido de uma corrida por resgates. E vimos ocorrer de novo em 2023. O cenário esquentou. A reprecificação dos papéis de dívidas dessa varejista, somada a um fluxo de resgate dos fundos mais conservadores, levou a uma forte abertura nos spreads de crédito, sobretudo naqueles mais líquidos, naqueles títulos com boas notas de crédito. Só que esse movimento não ocorreu por muito tempo. E nós voltamos a falar sobre isso mês após mês, explicando o que havia acontecido nos fundos de crédito e como estava a carteira desses gestores. Foram várias publicações ao longo do ano trazendo a situação e mostrando a oportunidade. E mesmo sabendo que o interesse por crédito não voltaria tão rápido, não tinha como fugir. O cenário estava apontando para oportunidades únicas e bem específicas. E voltamos a sinalizar cada uma delas, na medida em que as demais classes de ativos passavam por alta volatilidade. Você consegue se lembrar quando eu perguntei pela primeira vez se já estava na hora de investir em fundos de debêntures incentivadas? Ou quando eu apresentei por aqui os fundos de infraestrutura? Esse vídeo está quase uma retrospectiva, né? É que eu fiquei procurando uma forma gentil de falar. Nós avisamos. O mercado funciona em ciclos e o de crédito em especial tem passado por uma forte recuperação, de forma que tem sido apontado como destaque de performance mês após mês, como vocês podem ver no gráfico que está aparecendo aqui na tela. Muitos investidores olham para esses números, esses retornos chamativos dos fundos que investem em crédito e se perguntam: o que houve? Vai continuar? Esse é o assunto desse XP da questão e eu quero te mostrar em 3 gráficos por que os fundos de crédito podem potencializar os retornos da sua carteira nesse momento de transição de ciclo. E aqui eu trago o gráfico 1, sobre fluxo. Um filme que se repete. De tempos em tempos, o mercado escolhe uma classe para ser aquela vilã. E por vezes, os fundos de crédito, assim como os multimercados, às vezes os fundos de ações, exercem esse papel. Para os fundos de crédito, aconteceu em 2019, em 2020 e mais recentemente em 2023, quando mais uma vez a indústria presenciou uma onda de resgates relevantes dos fundos de crédito, sem aparentemente ter aquela distinção entre cada um deles, como se fosse um efeito manada. E na medida em que o mercado foi se recuperando, os retornos voltaram para esses fundos, vemos um forte fluxo voltando para a classe. E aqui temos um efeito positivo que eu queria destacar, já que se a demanda aumenta, os spreads tendem a fechar e com isso a alavancar cada vez mais os retornos das carteiras. E por falar em spreads de crédito, é importante ficar de olho na dispersão, e esse é o tema do gráfico 2. Com todo esse cenário para o crédito, somado a uma taxa de juros elevada ainda no Brasil e no mundo, acompanhamos uma maior diversidade de riscos e performance entre os diferentes emissores e operações, resultando em uma maior dispersão dos spreads de crédito. Essa dispersão pode ser observada tanto setorialmente quanto a nível de rating. O processo de queda dos spreads de crédito, que vinha acontecendo de forma gradativa nos últimos meses, após o pico no primeiro trimestre de 2023, ocorreu principalmente nos títulos mais seguros, aqueles que têm o rating A. E ainda vemos um espaço de queda e convergência desses spreads dos títulos mais arriscados. E é importante destacar aqui que esses já estão apresentando um movimento de fechamento acelerado nos últimos 2 meses. E nesse momento, ainda mais quando olhamos para o cenário mais incerto do ponto de vista patamar de juros ao redor do mundo, entendemos que a seletividade deve seguir na carteira do investidor e vemos oportunidades para os fundos de crédito mais estruturados, ou seja, fundos que são conhecidos por seu perfil de risco mais elevado, como os high yield, os de crédito estruturado, os de special situations. Existe espaço para aqueles gestores que procuram operações mais robustas, estruturadas e que buscam oferecer proteção adicional para o investidor em meio a essas incertezas. E se você quer saber quem são esses gestores, do nosso ponto de vista, consulte o nosso Top Fundos, que é uma lista com as maiores convicções da indústria de fundos de investimentos, e lá você encontra todos os fundos, tanto de crédito high grade, quanto de crédito high yield, quanto outras classes. Mas se esses 2 gráficos ainda não te apresentaram a oportunidade, o terceiro gráfico fala sobre um mercado que está sem direção definida. Nós estamos em um momento de queda de juros. Mesmo que com a discussão sobre o quando e em qual patamar será equilibrado esses juros aqui no Brasil e lá fora, historicamente, momentos assim tendem a beneficiar alguns segmentos da economia, deixando aquela renda fixa 100% do CDI menos atrativa e aumentando o potencial dos fundos de ações, multimercados e também dos fundos de crédito. Mas vamos combinar que a volatilidade ainda tem
tem assustado muitos investidores. E quando olhamos para a performance das diferentes classes de fundos de investimentos nesse primeiro trimestre de 2024, são os fundos de crédito que se destacam perante o CDI e perante as demais classes, liderando ganhos mês a mês com esse ambiente positivo para o técnico do mercado de crédito. Além dos fundos de crédito mais estruturados, seguimos acreditando que os bons retornos para os fundos de debêntures incentivadas podem continuar. E pode ainda não ter acabado, tá? A abertura das NTN-Bs abre um leque de oportunidades para aqueles investidores que desejam um fundo incentivado, com proteção à inflação e diversificação de carteira. Ou seja, por mais que os spreads já tenham fechado consideravelmente, existem oportunidades para algumas dessas estratégias. No ciclo de queda de juros que estamos acompanhando, voltar para o risco não é apenas multimercados e ações. Além disso, seguimos vendo oportunidades nos fundos de crédito, em especial esses que possuem essas dívidas mais estruturadas. Entendemos que a gestão sofisticada deve prevalecer no cenário atual, bem como a escolha seletiva por parte dos investidores. E se você quiser saber mais sobre as oportunidades nos fundos de investimentos que temos aqui na XP, abra sua conta e conte com o melhor time de assessoria do Brasil. E não deixe de consultar os nossos relatórios no portal de fundos, para seguir acompanhando sempre que houver alguma oportunidade interessante no mercado. Até a próxima!